Boa noite. Dentro da história de Jesus, da ressurreição, da morte, de todo o sofrimento dele, nós vamos encontrar personagens da luz e personagens da sombra. E Judas Iscariotes é um deles. E ele é um personagem que a gente precisa parar e pensar. Judas, quando no Evangelho de Lucas é citado o nome dos 12, é dito que Judas Iscariotes, que se tornou um traidor. Então ele não era traidor, ele se tornou um traidor. Por que Judas se tornou um traidor? Porque, na verdade, a gente fica diante do mistério da liberdade humana, das nossas escolhas. Quando a gente vai falar de um personagem, a fonte que a gente tem, quando se trata de ser bíblico, é o Evangelho. E o Evangelho diz que por que Judas traiu? Porque ele era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa e ele tirava e colocava dinheiro. Ele ficou muito incomodado quando foram lavar os pés de Jesus, quando foi Maria Madalena foi colocar aquele perfume, e ele falou: mas vai gastar esse dinheiro todo com isso? Aí Jesus disse: pobre sempre vocês vão ter, esse dinheiro está me preparando já para a sepultura. Então, quando Judas, era dito que ele preocupava muito mais com a questão do dinheiro, ele era um ladrão. Essa foi a grande motivação. Foi a grande motivação, ele foi atrás do sumo sacerdote e falou: quanto é que vocês me dão por ele? Se eu o entregar, quanto vocês dão? Eles combinaram: nós damos 30 moedas de prata. Vocês acham que isso passou despercebido por Jesus? Não. Jesus sabia exatamente o que estava amadurecendo no coração de Judas. Ele observou aquilo, ficou esperando, teve uma expectativa que Judas em algum momento iria desistir. Ele foi acompanhando Judas. Ele sabia por que Judas ia até ele, né? E quando ele está no horto, e quando Judas chega, ele fala: por que veio? Jesus recebe o beijo, e qual que é a última palavra com que Jesus chama Judas? Vocês se lembram? Jesus fala: amigo, por que viestes? Amigo. Foi assim que Jesus o tratou. Por que viestes, amigo? Jesus hoje continua sendo traído. Não só por 30 moedas, hoje tem formas mais fáceis de trair Jesus. Judas traiu o mestre, a cabeça. Nós, os seguidores, traímos o corpo. Se você trai o seu marido, você trai a Jesus. Se o seu marido te trai, trai a Jesus. Se o sacerdote não vive como deveria viver, ele trai a Jesus. Se o sacerdote, em vez de apacentar o rebanho, apacenta a si mesmo, ele trai a Jesus. Se eu estou falando aqui para vocês, mais preocupado com o que vocês vão achar do que com Jesus, eu estou traindo Jesus. É muito sério. São detalhes que a gente precisa prestar atenção, que ele continua sendo traído. É preciso pensar, né, que aquilo que Jesus disse: ninguém serve a dois senhores. Quem é o antideus? Que é Satanás? Nada, só sirva a Satanás se eu tiver um proveito. Se eu for ganhar ou algum dinheiro, ou for ter algum poder. Fora isso, eu não vou. O que Jesus fala em Mateus 6, 24 a 34? Ninguém serve a dois senhores, porque odiará um e amará o outro. Não se serve a dois senhores. Esse é o grande sedutor, né? Então, hoje o que o dinheiro vai nos seduzindo. Hoje o que o dinheiro, a prática do roubo, vai trazendo de sofrimento na vida humana. Basta olhar que hoje está escrito na primeira carta de Timóteo, né? Que o mal do mundo, a raiz, chama-se dinheiro. E se vocês avaliarem os grandes problemas hoje, se o dinheiro não for a raiz, ele está lá. É só vocês olharem a droga no mundo.
olhar quem ganha, qual é o benefício de deixar tanta gente viciada, e o que se entra de dinheiro. Uma prostituição, quanto de dinheiro? Olha a corrupção da política, olha as máfias, e olha uma coisa tão triste como a gente vê, que é a venda de órgãos de crianças, é o tráfico de órgãos. Nada disso a gente pode fechar os olhos, porque isso existe. Então, de tantas formas, Judas continua presente, traindo.